Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Olá, boa tarde, meus queridos ouvintes. Estamos no ar com mais um programa Pois ele vê por dentro, ele sonda os corações, conhece as intenções e esquadrinha os pensamentos. Deus não aceita disfarce, cópia nem imitação. Se preciso lá do pó, ele levanta o menor e lhe enche de unção. O Senhor disse a Samuel: vai à casa de Jessé, pois lá escolhi um... Boa tarde, meus queridos ouvintes. Estamos no ar com mais um programa Vida na Palavra. Eu me chamo David, eu sou líder dos jovens e secretário da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim. E eu tô com a presença aqui do nosso querido pastor Roberto. Dá um alô aí o pessoal, pastor. Olá pessoal, boa tarde, graças a paz, prazer estar junto com vocês nessa tarde maravilhosa para estudarmos mais, termos um tempo com a palavra de Deus. Amém, pastor. Lembrando que esse programa é para a gente compartilhar a palavra do Senhor e todas as terças-feiras de 1h10 a gente tá aqui conectado, tá certo? Desde já eu queria fazer uma breve oração, pastor. Tem muita gente conectada, pastor, muita gente mesmo, ó. Sua querida esposa Daniele, pastor, tá conectada. Aldeane conectada. Luciene e Luciano sempre estão conectados também conosco. Nossa irmã Bia também, a paz do Senhor. Irmão Clebin, ô glória, conectado, a paz, irmão. Irmã Eusimere, irmã Daça também conectada. Marilene, Edilma lá de Brejinho. Pessoal de São Vicente também está sempre conectado conosco. A irmã Elisa conectada. Lembrando que hoje à noite tem o culto das mulheres, a Noite das Maravilhas, lá na igreja, né, pastor? E é aberto para todas as mulheres que quiserem ir, né? Terão 2 ministras, né? Isso, 2 ministras Já poderosas. sabe quem é as ministras? Sei, é a irmã Elisa, né? E a outra é Laís. Então você que é mulher, tá convidado, não perca. Hoje de 7 horas, 7 horas, 19 horas. 7 horas da noite, tá certo? Você que é mulher. Minha esposa também tá conectada. A irmã Ângela. Irmã Aldileide conectada também, mais Adriele. Muita gente conectada, pastor. Desde já vamos fazer uma breve oração para a gente ir para a palavra do Senhor. Lembrando que quinta a gente tem um culto poderoso de 7h20. Você está convidado. E domingo temos o culto da família, tá certo? Domingo de 7 horas. O templo se localiza ali antes do hospital, ali na principal, ao lado do mercadinho de Socorro, certo? Vá lá, nos faça uma visita que você não vai se arrepender, vai ser ricamente abençoado. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse programa abençoado, Pai. Espírito Santo, nós te convidamos, instrui a tua palavra, Pai, nos ensina a tua palavra, abre o entendimento de todos os ouvintes. E desde já nós repreendemos todo o mal, todo o empecilho, em o nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? É isso aí, pessoal. Dá tempo de você pegar a sua Bíblia, ou abrir sua Bíblia aí no celular, para que possa acompanhar o estudo de hoje. Hoje é um estudo, né, David? Isso. E é um estudo muito bom. Um estudo que vai abrir os nossos olhos espirituais. Lembrando que o nosso propósito não é atingir nenhum tipo de religião, nenhum tipo de crença. Porque o que a gente vai falar hoje
Mas a gente vai falar no sentido que eu sou um defensor das Escrituras, um defensor da palavra de Deus, né? Então eu prezo aquilo que a palavra de Deus diz. E nós temos, graças a Deus, essa liberdade no nosso país. De cada um tem sua liberdade, né, David? De crer, Isso. de crer de alguma forma. Nós temos essa liberdade também de acreditar. E assim, a nossa fé, ela está pautada nas Escrituras. Por isso que quando eu vou falar da palavra, ou ministrar, ou pregar, eu cito muito as Escrituras. As Escrituras é a Bíblia, né? A Bíblia, ela é um livro santo e sagrado. É um manual de Deus para a humanidade, que Ele deixou para cada um de nós. Através desse manual a gente segue a nossa vida. Então na Bíblia, David, ela tem muita instrução para abrir os nossos olhos espirituais, né? Então eu ando pelo que a palavra de Deus diz. E deve ter bastante cuidado também nas interpretações. Eu não posso, David, pegar um versículo isolado e criar uma doutrina. Então Isso. tem que ter bastante cuidado, né? Todo versículo ele deve ser analisado do contexto, para que a gente possa compreender se realmente aquele versículo diz o que quer dizer, né? Se está dentro do contexto, também o contexto histórico da época, tudo isso conta. Amém. Dentro desse contexto histórico, hoje eu vou falar sobre as práticas do ocultismo. E dentro desse contexto histórico, a gente tem na Bíblia o Atos dos Apóstolos, que é um livro que foi escrito pelo Dr. Lucas, né? Lucas foi da época de Jesus, pouco tempo depois. E a Bíblia diz que lá no comecinho de Atos, no capítulo 1, que ele minuciosamente começou a pesquisar os relatos de Cristo, né? Do que aconteceu com Jesus e toda a igreja, né? E ele começou a relatar também com os apóstolos os acontecidos, e ali foi montado essas escrituras que nós chamamos de Atos dos Apóstolos. E justamente no capítulo 16 ele relata o caso de uma mulher. Na época que eu estudando o contexto histórico, David, nessa época havia muita prática de ocultismo, de adivinhações, né? Hoje de astrologia, essas coisas. Hoje nós podemos chamar isso de prática que inclui tipo leituras de mão, astrologia, tarô, horóscopo, que são coisas que predizem o futuro. E a Bíblia fala sobre essas coisas justamente. A Bíblia trata em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16, de uma mulher que ela tinha esse espírito de adivinhação. Mas nesse relato bíblico, esse espírito de adivinhação não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Não era um dom espiritual, porque a gente sabe que existem os dons de revelação, né, David? Isso. Que se enquadra no dom de palavra de conhecimento e sabedoria. O próprio Jesus até, né, pastor, foi Tinha usado revelação. com a mulher samaritana mesmo, ele tinha Justamente, revelações. mas só que nesse texto não era algo dado pelo Espírito Santo. Havia muitas pessoas envolvidas na prática do ocultismo, inclusive essa mulher. E o que deduziu que aquilo era estranho, porque ela trabalhava, né, para uma pessoa, ela tinha um patrão, e nesse patrão ela gerava lucros, ela ganhava dinheiro, e com esse dinheiro o patrão lucrava também. Ela com certeza era beneficiada, mas não era nada a ver com o Espírito Santo. Ela era usada, David, por um espírito chamado espírito de adivinhação. E eu vejo muita gente, David, no Facebook, profetizando, dando revelação de todo jeito, que aquilo traz um incômodo no meu coração. Porque as coisas de Deus não é assim, David. As coisas de Deus, ele flui e acontece naturalmente. E esse relato vai contar que Paulo sentiu uma inquietação tão grande no espírito por causa de Paulo passava, toda vez que Paulo passava, Paulo é o apóstolo. Toda vez que ele passava, ela gritava: olha aí os homens do Deus vivo, eles são servos de Deus, do Deus Altíssimo. do Deus Altíssimo. Ela tentou enganar até Paulo, só que aquilo gerou uma inquietação no espírito de Paulo. E passado alguns dias, Paulo percebeu, teve o discernimento que aquele era um demônio que usava
aquelas revelações nela. E ali Paulo repreendeu aquele demônio, e aquele demônio saiu da vida daquela mulher, e ela perdeu essa questão de adivinhar, porque o espírito saiu dela. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou pedir para David ler a partir do versículo 16. Amém. Diz assim: Aconteceu, Atos 16:16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu da mulher. Então ali houve até uma revolução, né? Ficaram com raiva de Paulo por conta do que aconteceu. Mas enfim, isso traz assim um alerta, David, para pessoas que ficam buscando essas coisas de adivinhação. Eu acredito sim no dom de revelação. Uma coisa é o dom de revelação, quando o Espírito Santo revela algo com um propósito, quando tem um propósito, e é quando ele quer, não é quando eu quero, é quando ele quer. Se você disser: pastor, ora por mim, esperando que eu te dê uma revelação, não vai sair revelação, porque eu não posso manipular os dons de Deus. É quando ele quer dar o dom, com um propósito ele dá. Entendeu? A Bíblia fala também no livro de Deuteronômio, deve abrir comigo aí, capítulo 18, versículo do 10 ao 12. E é bem esclarecedor. Diz assim, ó: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador. Porque na época tinha pessoas que sacrificavam seus próprios filhos a um deus chamado Moloque, que na verdade era um demônio também. E Deus está orientando nesse trecho, né, que é uma prática errada. Nem adivinhador, nem prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante é aqueles que consultam os mortos. Também é uma prática, segundo a Bíblia, errada. Aí diz mágico, tá vendo? Nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, tanto os que praticam como aqueles que procuram. Questão de ler minha mão. Ler minha mão, a gente fazia isso, eu já fiz isso. Eu não lia não, né? Nunca li mão não, mas já leram a minha mão. Aí disse: ó, tu vai casar com fulano, tu vai casar. Cuidado, irmão, não comece isso nem na brincadeira, que isso é perigoso. Enquanto isso, vai abrindo aí Levítico 19:31 dele. Não se exponha a esse tipo de coisa, porque você vai estar se expondo a espíritos enganadores sem perceber. E é por isso, David, que muitas pessoas atrasam a sua própria vida. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu não tinha conhecimento das escrituras, eu não sei, foi em uma revistinha que eu vi, parece que foi em uma revistinha ensinando um certo tipo de simpatia, que pegava uma planta chamada espada de São Jorge, já viu isso? Já. Aí pegava essa planta, tinha que levar essa espada de São Jorge no cemitério, ou pegar no cemitério, parece, era. Ou pegar ou levar, não me lembro mais, faz muitos anos isso. E essa simpatia que eu estava fazendo era para prosperar, né? Para ganhar dinheiro, sem compreensão. Rapaz, eu comecei a fazer aquela simpatia, me deu um incômodo tão grande. Eu peguei aquele diabo daquela espada de São Jorge e joguei em cima da garagem de casa. Se eu não me engano, foi em cima da garagem de casa. Então tudo começa como se fosse uma coisa bonita, como se fosse uma coisa que não tem nada a ver. Coisa boa, né? Uma coisa boa. Mas é dessa forma, David, que muitas pessoas estão se expondo à prática do ocultismo sem saber. E sendo enganadas, enganadas. E o pior, atraem demônios. Porque o que está por trás disso são obras de demônios. Ô pastor, entendeu? Interessante que
que nem a gente citou aqui lá em Atos 16, as pessoas estavam ganhando dinheiro com isso. Justamente. Ou seja, era algo que estava dando certo para eles, né? Aí pronto, ou seja, eles estavam ganhando dinheiro, estava dando certo, mas eles estavam sendo enganados, porque ali era um espírito imundo. E hoje em dia acontece, né, pastor? Tem pessoas que dizem, não, mas essa simpatia tá dando certo. Não, mas eu procurei fulano de tal e ele foi e fez isso e mandou eu fazer isso, esse ritual, e deu certo. Mas não é porque deu certo que é de Deus. Justamente. Né, pastor? Às vezes é um espírito maligno, às vezes não, né? Diabo, David, o diabo dá com a mão e toma com as duas. Isso. Ele não tem nada de bom para dar para você, não. Ele é enganador, meu filho. Se você se envolver ou está se envolvendo, pula fora disso o mais rápido possível. Porque você está atraindo castas de demônio para a sua vida. Entendeu? Então esse tipo de prática, como leitura de mão, astrologia, taró, horóscopo e outros meios que prevê o futuro, diante das escrituras, eu estou falando diante das escrituras, é abominável aos olhos do Senhor. Estou falando pela Bíblia. Não estou aqui para desfazer de ninguém, eu não estou aqui para bater em ninguém, nem tipo de crença de ninguém. Cada um tem o livre-arbítrio de crer do jeito que quer. Agora, eu sou um defensor das Escrituras. Olha o que a Bíblia diz em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Leia aí, por favor, David. Não vos voltareis para os que consultam os mortos. Olha na minha versão, na RA, ARA, ou RA só. Nessa não. Não vos voltareis para os necromantes. Nessa não. A versão RA. Deixa eu ler aqui na minha, ó. Não vos voltarei para os médiuns. Vê se tu encontra essa versão aí. Não vos voltareis para os médiuns. Semana passada, eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa, né, que me pediu para eu fazer essa visita. E quando eu cheguei lá, na casa dessa pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, mas que vinha passando por uma situação bem delicada, situação triste. Ela estava vendo coisas e ela confessou que alguém disse a ela: você vê coisas porque você é uma médium. E ali eu fui ouvindo a ela, né, e li eu acho que foi esse texto no dia que eu li para ela, que diz assim: não vos voltarei para os médios, Levítico. Vou te dar a referência, viu? Vou te dar a referência, você não sabe ver que não estou falando coisa de mim mesmo, não. Levítico 19, 31. Não vos voltarei para os médiuns, nem para os feiticeiros. Não os busquei. Olha o que a Bíblia diz. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, quando você busca essa prática, você vai se contaminar com o espírito maligno. Espírito imundo, podemos chamar. E essa mulher estava contaminada com esse espírito imundo, porque alguém disse para ela: você é uma médium. E ela colocou aquilo na cabeça dele, que ela era uma médium. E eu disse: você precisa renunciar essa crença sua da mediunidade e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Graças a Deus ela confessou Jesus como seu Salvador. Ela renegou essa prática da mediunidade, e quando eu impus a mão sobre ela, o demônio caiu. Na hora caiu no chão, né, se entorcendo, se contorcendo. E eu, pelo poder do Espírito Santo, expulsei aquele demônio. E ela se levantou com um semblante de completamente diferente. Então é perigoso a exposição de coisas com essas práticas de ocultismo. Porque o ocultismo, David, não tem nada a ver com aquilo que está escrito na palavra de Deus, não. O espiritismo não tem nada a ver com aquilo que está na palavra de Deus, não. Eu estou falando algo pela palavra e pelas experiências de eu cuidar de pessoas e trazer libertação pelo poder do nome de Jesus. Eu não estou aqui para brincar com o evangelho. Né? Quantas pessoas não têm sido curadas e libertas na Igreja Verbo da Vida por causa da unção? David é um caso aí que foi liberto de um espírito possessor. Pode falar um pouquinho, David, dessa situação? Não se preocupe não, você está glorificando o nome do Senhor. Posso, pastor? Eu estava num momento da minha vida, né, que eu estava sentindo muitas coisas ruins. Eu lembro que eu andava na rua, né, e você não tinha, lembrando bem que você não tinha aceitado ainda Jesus como seu Senhor. Você pertencia ao mundo, você vivia no mundo.
nas Eu- práticas do Eu ia pecado. para as festas, eu bebia, fazia as coisas do mundo, né? Normal. Que para o mundo é normal, né? Isso. Mas a gente sabe que para Deus não. E aí eu fazia essas coisas e eu andando na rua, do nada eu sentia um queimou nas costas, um peso, sabe? Eu tinha muito pavor também, muito medo. Chegava em casa assustado assustado Tu com chegou a se envolver, de certa forma, com alguma prática de ocultismo também? Não cheguei não. Graças Chegou a Deus não, não cheguei não. Mas mesmo assim eu tava com Mas algo. tu usava amuleto, Isso. algumas tipos de corrente, porque isso é bom saber, porque tem amuletos que são sacrificados a ídolos, são sacrificados a demônios, né? Tem alguns tipos caveira, né? Você que pensa aí, não, eu vou fazer uma tatuagem de uma caveira, saia disso, irmão, pelo amor de Deus. Não vá por esse caminho, não. Você está atraindo entidades malignas para a sua vida. Depois você não sabe porque as coisas não estão dando certo. Pode concluir. Aí eu andava, tinha até aquela pulseira do reggae, né? Que era colorida, eu tinha corrente também, tinha terço também, tinha várias coisas. Mas eu sentia muitas coisas ruins, tipo pavor, tipo um queimou nas costas, um peso, eu andando do nada, pensar que ia morrer ali. Chegava em casa e ia olhar debaixo da cama, pensando que sentindo uma presença ruim, né? E aí eu sei que quando eu cheguei na igreja, que eu fui para a igreja do pastor Roberto, né? O pastor orou e ali eu fui liberto, né? Saiu aquele mal, mas nunca eu senti nada do tipo, graças a Deus. Dave foi um E dos fui que liberto. passou por a libertação e graças a Deus, né, Dave? Nunca mais está liberto, está cheio do Espírito Santo. Amém. Serve a Deus, está limpo, está purificado, né? Glória a Deus por isso. Então Levítico 19:31 diz NVI. que não... Oi? A NVI, achei aqui. Achou? Lê aí, vai. Não recorram, Levítico 19:31. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por ele. E por mais, David, isso é uma orientação bíblica, né? Que vem de Isso. Deus. E por mais que a pessoa diga, não, mas isso aqui é um espírito de quem já morreu. É mentira. Isso é demônio. Não caia nisso. Escuta o que eu estou dizendo. Pela palavra e pela experiência de convivência, rapaz. É 17 anos trabalhando libertação aqui em Tapetim, nessas regiões aqui, onde pessoas têm sido libertas. Eu tive uma revelação, eu tive várias revelações de pessoas que não podiam abandonar o caminho do Senhor, e infelizmente abandonaram e partiram, né? Aconteceu algo desagradável. Mas enfim, vamos lá. Ô pastor, inclusive o próprio Jesus falou, né? Quando Jesus estava falando do rico e Lázaro, o próprio Jesus disse que quem estava lá no outro mundo, né? No mundo dos mortos, no mundo dos chama mortos. mundo dos mortos. Não tem mais contato com quem está aqui na terra, nem quem tá aqui na terra, nem quem tá aqui na terra tem contato com quem está lá. Nem de lá para cá, eles não tinham como, né? Porque o rico pediu para voltar. O rico tinha morrido, né? Tava só a alma dele no inferno, porque morreu sem a fé, né? Sem a crença, né? E foi condenado. Então ele pediu para voltar para avisar seus irmãos, porém não teve oportunidade. Outro texto em Isaías 8:19 diz assim, olha: quando vos disserem, consultai os necromantes, coloca aí na NVI também, David, consultai os necromantes. Os necromantes é os que consultam os mortos, e os adivinhos, que Shiurião, eu acho que ficou errada essa palavra aqui, lê aí na tua versão. Isaías o quê? 8:19, eu acho que eu notou errado aqui essa palavra. Isaías 8:19 diz assim: quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmurem encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Então, mais outra orientação bíblica. A necromancia é consultar os mortos. E esse tipo de prática, David, de tentar se comunicar com os mortos, com o espírito de quem já morreu, é abominação aos olhos do Senhor. A feitiçaria, encantamento, que abrange a prática de magia, invocação, rituais ocultistas e uso de objetos para canalizar poder, também é uma obra da carne.
Pode abrir aí, David, Gálatas 5, 19, 21. A palavra de Deus diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, que ela vai dizer prostituição, lascívia, idolatria. Olha, feitiçaria está incluso como uma obra da carne também. Outro texto, que agora eu vou pedir, esse aqui eu já passei por cima, mas David abre em Isaías 47, versículo 13 e 14. Glória a Deus. Cuidado também com a questão de astrologia e observação de presságios, que são práticas como astrologia, leitura de horóscopo, interpretação de sinais, são vistas como tentativa de obter conhecimento fora de Deus. Diz assim, Isaías 47, 13. Todos os conselhos que você recebeu, só a deixarei extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida eles são como restolhos, o fogo os consumirá. Olha que interessante. O próprio profeta Isaías dizendo: o fogo os consumirá. Deus abomina a prática do ocultismo. Deus abomina, segundo as Escrituras. Também a questão de idolatria, culto a falsos deuses, os de ídolos, amuletos, outros objetos com poder espiritual é condenável diante de Deus. Levítico 26:1 diz assim: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levanteis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figura na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Levítico 26, a palavra do Senhor é clara quando diz assim: quando alguém se virar para os médiuns e feiticeiros, para se prostituir com eles, voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Olha que interessante. A palavra de Deus diz que chama isso de uma prostituição. Porque prostituição, David, não é só quando um homem tem uma relação com uma mulher que não lhe pertence, não. A prostituição é quando a pessoa está traindo Deus. Quando diz aqui Levítico 20, versículo 6, você abriu aí? Quando alguém se virar para os médiuns e feiticeiros para se prostituir com eles. Não está falando de prostituir por causa de ter relação, não. Mas é abandonar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, para buscar em prática de ocultismo e de mediunidade, para tentar saber sobre o futuro. Isso é se prostituir, ou seja, é negar o Criador do céu e da terra para buscar encantamentos e feitiços com obras de espíritos encantadores e espíritos demoníacos. Devemos abandonar, como está escrito aqui em Levítico capítulo 20, versículo 6, que no final do versículo diz: voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. É prática abominável ao Senhor. Outra coisa que você precisa saber, que está escrito na carta de Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz, e é claro que diz que o homem está ordenado a morrer, David, apenas uma vez, e vindo depois disso o juízo. Está escrito, pode ler aí, Hebreus capítulo 9, 27, né, que está ordenado a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. O que é que significa? Após a morte, David, se você foi salvo, amém. Se você não foi salvo, é condenado para o inferno. E para você ser salvo, só tem um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Estou citando um texto das Escrituras Sagradas. Não adianta você orar, não adianta você rezar depois que uma pessoa já morreu, por aquela pessoa que morreu. Ore, interceda enquanto ela tem vida, para que ela conheça o Evangelho e para que ela possa se converter. Lá a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 18 e 19, diz que a prática do ocultismo era tão grande, mas quando eles confessaram e conheceram o Evangelho, eles renunciaram a ponto de eles pegar todos os livros de ocultismo que eles tinham, fazer uma fogueira e queimar.
Está escrito, só é você verificar Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18 e 19. Eu vou ler aqui para você. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reuniram os seus livros e os queimaram diante de todos. Calculando o seu preço, achou-se que montavam a 50 mil denários. Ou seja, é necessário, David, aquela pessoa que está vinculada à prática de ocultismo ou de mediunidade, renunciar a essa prática e se converter ao Senhor Jesus Cristo, recebendo Ele como único e suficiente Salvador. Se você não renunciar, saiba que você está sendo recebido ou de certa forma vinculado a espíritos de demônios, se passando por anjos bons ou espíritos bons que na verdade não são e que só vai atrasar a sua vida e destruir. Satanás veio, João 10:10, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Amém, pastor, é desse jeito. Como o pastor citou aqui, João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso foi Jesus quem disse, ou seja, Ele é o único caminho. Então essas outras coisas, irmão, não vá por aí. Que nem o pastor está dizendo aqui, não vá, irmão. Deixe isso de lado. Se você praticava algo do tipo, irmão, se arrependa e não busque mais essas coisas. Questão de horóscopo, não, mas meu signo é tal, não, mas eu creio no amuleto, não, mas eu vou em fulano e deu certo, fui lá em fulano e deu certo. Não, irmão. Busque Jesus, né, pastor? Isso aí. Que nem a gente leu na Bíblia. Tinha uma mulher adivinhadora. Ela adivinhava, os homens ganhavam até dinheiro com aquilo. Mas, irmão, era coisas de demônios. Então David, não vá por esse lado. Todas essas práticas, a finalidade é desviar o foco de Deus, que é o Criador do céu e da terra. E principalmente da obediência à sua palavra. Todas essas práticas, promovendo a dependência das forças espirituais, sendo enganosas. A Bíblia ensina, David, que somente a Cristo, Jesus, nós devemos buscar dele a sabedoria, a direção, apenas do nosso Senhor Jesus Cristo. Rejeitar tudo o que está associado à prática do ocultismo. Se você quer ter uma vida com Deus, rejeite a prática do ocultismo. Busque ao teu Deus, único e suficiente Salvador da sua vida. E é por aqui que a gente chega a finalizar esse estudo abençoado sobre as práticas do ocultismo e queremos agradecer a todos os participantes que têm nos acompanhado nesse programa Vida na Palavra, não só aqui de Tapetim, mas das regiões vizinhas, Brejinho e outros estados que também têm nos acompanhado pelo link da Rádio Pedras Soltas, essa rádio que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Agradecemos também aqui nos sítios povoados que tem nos acompanhado. Tem sido um sucesso essa palavra, tem abençoado, tem libertado e tem transformado a vida das pessoas. Deus é bom em todo o tempo. E o meu convite a você é que você rapidamente entregue a sua vida a Jesus, confessando Ele como único e suficiente Salvador para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Eu declaro muita saúde, muita prosperidade, muita paz na tua casa e no teu lar, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até terça-feira, se assim Ele nos permitir. Amém.